Tem histórias que começam com uma porta se abrindo no meio da noite e terminam, mudando vidas para sempre. Esta é uma delas. Uma mulher sozinha, uma dívida impossível, dois desconhecidos batendo no portão e um segredo enterrado, que ninguém esperava encontrar. O que acontece quando você arrisca o pouco que tem para ajudar quem não conhece? A resposta vai te surpreender do começo ao fim. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós postamos um vídeo todos os dias. E deixa o curtir no vídeo, caso você goste desta história. Conta nos comentários de onde você é e que horas você nos ouve. Tem dia que o silêncio aqui pesa mais que a enxada. Acordo antes do sol, como sempre acordei. Mas agora não é mais para preparar café para o Carlos. Faz 3 anos que ele se foi e ainda ponho 2 xícaras na mesa sem querer. A mão vai sozinha. O costume é mais forte que a lembrança. Meu nome é Helena Cristina dos Santos, viúva aos 42 anos, dona de um pedaço de chão que teima em me expulsar. Esse sítio aqui, no interior de Minas Gerais, era do pai do Carlos. Passou pro Carlos e agora tá comigo. Ou tava porque o banco quer tomar. 30 dias. Foi o prazo que deram. 30 dias para juntar o que não tenho, para pagar uma dívida que cresceu feito mato depois da chuva. A luz já foi cortada faz 2 meses. Uso lampião. O cheiro do querosene gruda na roupa, na pele, no cabelo. À noite a chama dança e faz sombra na parede. E às vezes eu fico olhando aquilo como se fosse companhia. Porque companhia mesmo. Não tenho. Os vizinhos são longe. A estrada de terra some no meio do cerrado. E eu fiquei. O Carlos morreu debaixo do trator velho. Tombou na descida do barranco. Eu não estava junto. Quando acharam ele, já era tarde. Disseram que foi rápido. Eu nunca acreditei nisso. Acho que dor sempre demora, mesmo quando o corpo para. A alma fica ali presa, tentando entender. Depois do enterro, a vida virou outra coisa. Virou levantar cedo para cuidar das galinhas, consertar cerca, capinar a roça pequena que ainda dá mandioca. Virou contar moeda na mesa da cozinha e decidir se compro pão amanhã ou se guardo para o banco. Virou olhar para o horizonte e não saber mais se ainda quero ficar, ou se não tenho para onde ir. Naquela noite eu estava contando o dinheiro. R$17,50 era tudo. A prestação do banco era 320. Eu ri sozinha, daquele jeito amargo que a gente ri mais chorar. Guardei as moedas dentro da lata de biscoito e soprei o lampião para economizar querosene. Foi quando ouvi um rangido, madeira velha, roda girando devagar na terra seca. Parei. O coração bateu diferente. Ninguém passa aqui depois que escurece. A estrada não leva a lugar nenhum. Termina no pasto do seu Alberto, 3 quilômetros adiante. Quem vem aqui vem porque quer. E eu não esperava ninguém. O som foi ficando mais perto. Rangido, pausa. Rangido, pausa. Como se a carroça estivesse cansada. Como se nem ela quisesse continuar. Levantei devagar. Peguei a lanterna velha que fica pendurada no prego da parede. A pilha estava fraca. A luz saía amarela e trêmula. Mesmo assim, fui até a janela. Lá fora, a noite era fechada. Lua nova, o cerrado sumia no escuro e o vento trazia aquele cheiro de terra seca misturado com capim. Acendi o lampião de novo. Botei ele na mesa e fui até a porta. Abri só uma fresta. A carroça parou bem na frente do portão. Não era carroça de verdade, percebi depois. Era um carro de mão adaptado, desses que catador de sucata usa, puxado por um homem velho, curvado, que mal conseguia ficar em pé. Do lado dele, uma mulher ainda mais velha, segurando o braço dele para não cair. Fiquei parada. Não sabia se fechava a porta ou se saía. O medo e a curiosidade brigavam dentro de mim. A mulher levantou a cabeça. Mesmo de longe, mesmo com a luz fraca, deu para ver que ela tremia. Não era de frio, era de cansaço, de medo, de abandono. Moça, a voz dela saiu fina, quase sumindo no vento. A senhora tem um cantinho para a gente passar a noite? Meu peito apertou. Peguei a lanterna e desci os 3 degraus da varanda. A terra estava dura debaixo das minhas sandálias. Cheguei perto do portão. A luz amarela da lanterna iluminou os dois. Ele tinha a barba toda branca, cheia de falhas e os olhos fundos.
Ela usava um vestido gasto, cor de cinza, e segurava um saco de pano nas mãos. Um saco pequeno, leve demais para ser bagagem de verdade. De onde vocês vieram? Perguntei, e minha voz saiu mais seca que eu queria. Da rodoviária, respondeu o velho, e a voz dele era grossa, mas cansada. Nosso filho deixou nós lá de manhã cedo. Ele parou, engoliu seco, continuou, disse que não dava mais, que já era a hora de nós sumir. A mulher abaixou a cabeça, não chorou, só abaixou, como quem já não tem mais força nem para isso. Fiquei ali parada, segurando a lanterna. Dentro de mim as vozes brigavam. Uma dizia, fecha essa porta, Zelena. Você mal tem para você. Não pode cuidar de mais ninguém. O banco vem aí, a dívida tá aí, você vai perder tudo. A outra voz era mais baixa, mais pesada. Dizia, e se fosse sua mãe? E se fosse o Carlos largado numa rodoviária, esperando que alguém tivesse pena? Olhei para o saco de pano que a velha segurava. Era tão pequeno dentro, eu sabia. Não tinha nada de valor, só o que sobra quando tudo é tirado da gente. Respirei fundo. O vento trouxe o cheiro da chuva que ainda não tinha caído. Lá no fundo do céu, um trovão roncou baixo. Abri o portão. Aqui ninguém dorme ao relento, disse. E foi aí que tudo começou. Eles entraram devagar, como quem pede licença até para respirar. O velho, que depois me disse que chamava Francisco, arrastava os pés. A velha Maria segurava o braço dele com as duas mãos, e os dois pareciam um só corpo quebrado, se apoiando para não desabar. Levei eles para dentro. A casa era pequena, cozinha, sala e 2 quartos. Tudo apertado, tudo simples. O lampião na mesa fazia aquela luz fraca que deixava mais sombra que clareza. Puxei a cadeira para Maria sentar. Ela olhou para mim como se pedisse permissão. Só depois que fiz sinal com a cabeça é que ela se sentou devagar, soltando um suspiro comprido que parecia guardado há dias. Francisco ficou em pé, segurando o saco de pano. Não soltava. As mãos dele tremiam. Senta, seu Francisco, falei apontando a outra cadeira. Ele obedeceu. Colocou o saco no chão entre as pernas e ficou olhando para as próprias mãos. Mãos grandes, cheias de calos e veias saltadas. Mãos de quem trabalhou a vida inteira. Vocês comeram hoje? E perguntei. Silêncio. Maria mexeu os lábios, mas não saiu som. Foi Francisco quem respondeu. De manhã, na rodoviária, um pãozinho que uma moça deu. Não perguntei mais nada. Fui até o fogão a lenha. A única coisa que ainda funcionava sem depender de luz elétrica. E coloquei água para ferver. Tinha um resto de mandioca cozida da janta. Eu amassei ela, botei sal, um fio de óleo e fiz uma sopa rala. Não era grande coisa, mas era quente. Cortei o último pedaço de pão amanhecido que tinha guardado num pano. Dividi em 3 e servi. Eles comeram em silêncio, devagar, mastigando cada pedaço como se fosse o último. Maria limpava a boca com a ponta do vestido. Francisco não levantava os olhos do prato. Eu sentei na beirada da cadeira com o meu pedaço pequeno de pão e fiquei olhando. Tinha algo naquilo que me doía. Não era pena, era reconhecimento. Eu sabia o que era ter fome e disfarçar. Sabia o que era comer devagar, porque não sabe quando vem a próxima refeição. Quando terminaram, Maria juntou as mãos e disse baixinho, que Deus abençoe a senhora. Não respondi. Só levantei e recolhi as vasilhas. A água para lavar ia ter que esperar o dia seguinte. Não tinha força para mais nada. Vocês vão dormir na sala, falei. Vou arrumar um jeito. Peguei o colchão velho que estava guardado no quarto dos fundos. Era o que a mãe do Carlos usava quando vinha visitar antes de morrer. Estava empoeirado com cheiro de mofo. Sacudi ele na varanda. Estendi um lençol que já tinha mais remendo que pano e fiz uma cama improvisada no chão da sala. Maria abriu o saco de pano. Dentro tinha um cobertor. Não era cobertor de verdade. Era um pano grosso, desbotado, com manchas amareladas e rasgos mal costurados. Mas ela esticou aquilo com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, e cobriu as pernas de Francisco. É o único que nós tem, disse ela, olhando para mim. Mas se a senhora precisar, não cortei rápido. Guardem. Deixei eles ali.
Apaguei o lampião da sala e levei o meu pro quarto. Deitei na cama, ainda vestida, e fiquei olhando pro teto de madeira escura. Lá fora, o vento batia na janela. O cerrado fazia aquele barulho de sempre. Grilos, sapos, o farfalhar das folhas secas. Mas dentro de mim tinha um barulho diferente. Era medo. Medo de ter feito besteira. Medo de ter botado para dentro de casa duas pessoas que eu não conhecia. Medo de não ter nem para mim e ter dividido o pouco que restava. Medo do banco, medo do amanhã. Virei de lado e fechei os olhos, mas o sono não veio fácil. Fiquei ouvindo a respiração pesada dos dois na sala. Francisco roncava baixinho. Maria tinha de vez em quando uma tosse seca presa no peito. E o cobertor velho ficou na minha cabeça. Aquele pano sujo, rasgado, que eles seguravam como se fosse a última, coisa que ainda ligava eles a alguma dignidade. Pensei na mãe que morreu num hospital de campanha sozinha porque eu não consegui chegar a tempo. Pensei no Carlos esmagado debaixo do ferro, sem ninguém por perto. Pensei em como a gente vira a coisa descartável quando não serve mais. Dormi tarde e quando dormi, sonhei com portões fechados e gente do lado de fora batendo, pedindo e eu sem coragem de abrir. No dia seguinte, acordei com o cheiro de café. Levantei assustada. A casa estava clara, o sol já alto e vinha um cheiro quente da cozinha. Café de verdade? Não aquele ralo que eu fazia para economizar pó. Era café forte, encorpado. Fui até a cozinha e parei na porta. Maria estava de frente para o fogão a lenha, mexendo a água, fervendo com a colher de pau. A lenha crepitava. O fogo estava aceso, bem aceso. Francisco estava sentado à mesa e na frente dele, empilhados. Tinha uma porção de gravetos finos, secos, que ele devia ter juntado lá fora. "Bom dia, dona Helena", disse Maria sem virar. "Bom dia", respondi meio sem jeito. Achei um tiquinho de pó de café no armário. Fiz para nós. Espero que não se importe. Eu ia dizer que não tinha problema, mas a voz travou. Ela tinha achado o potinho que eu escondia no fundo, o último resto de café que eu guardava para uma emergência e tinha feito, mas não consegui ficar brava. "A senhora já limpou a casa?" Perguntei, olhando em volta. A sala estava varrida. O chão de cimento, que sempre tinha aquela poeira vermelha acumulada, estava limpo. O colchão velho tinha sido dobrado e encostado na parede. O cobertor esticado no varal de arame do lado de fora. "É o mínimo", disse Francisco, olhando para mim. "Pela bondade da senhora." Sentei na cadeira. Maria serviu o café numa caneca velha e o cheiro subiu quente, forte, preenchendo um vazio que eu nem sabia que estava lá. Bebi devagar e, pela primeira vez em 3 anos, não bebi sozinha. Os dias seguintes foram estranhos, estranhos de um jeito bom e assustador ao mesmo tempo. Eu saía de manhã cedo, antes das 6, para cuidar da roça. Capinava o milharal pequeno, que teimava em crescer, apesar de tudo. Mexia na cerca do galinheiro, que vivia com arame frouxo. Quando voltava, perto do meio-dia, suada, cheia de terra vermelha, grudada na pele, encontrava a casa de outro jeito. Francisco tinha consertado a cerca do fundo. Aquela que eu deixei cair fazia meses porque não tinha força nem tempo. Ele usou arame velho, pedaços de madeira que achou no galpão, e ergueu a cerca inteira sozinho. Com aquelas mãos trêmulas, com aquele corpo curvado, as galinhas pararam de fugir. Maria transformava os restos. Aquela mandioca meia murcha virava bolo. As folhas de couve que eu ia jogar fora viravam refogado. O arroz requentado virava bolinho frito e sempre sobrava. Sempre tinha um prato quente na hora que eu chegava. Não falavam muito, só agradeciam sempre. À noite a gente sentava na varanda. Eu, Francisco e Maria, o lampião no meio. O cerrado cantando em volta e a gente ficava ali só sentindo o vento, ouvindo o silêncio que agora pesava menos. Foi numa dessas noites que eu contei do Carlos, do trator, da dívida, do banco, dos 30 dias que viraram 20. Contei que ia perder tudo, que talvez fosse melhor desistir. Maria ouviu calada. Francisco olhava para o chão. Quando terminei, ninguém disse nada por um tempo comprido. Até que Maria tirou do bolso do vestido uma coisa dobrada, um papel velho amarelado nas pontas. "Isso aqui", disse ela com a voz embargada. "É uma carta dos nossos filhos quando eram pequenos.
Estendeu para mim. Peguei com cuidado. O papel era fino, quase rasgando. A letra era infantil, torta, feita a lápis. Mãe e pai, quando eu crescer, vou cuidar de vocês. Prometo, vocês nunca vão ficar sozinhos. Assinado, Daniel, Paulo e Sandra. Devolvi a carta. Não sabia o que dizer. Eles cresceram, disse Francisco a voz rouca. E esqueceram. Maria guardou a carta de volta no bolso, apertou ela contra o peito. Naquela noite, o cobertor velho ficou pendurado no varal, balançando no vento. E aquela carta ficou na minha cabeça como um peso que eu não conseguia largar. Porque eu entendi uma coisa. A gente não perde só as coisas. A gente perde a promessa de que alguém ia ficar. Isso dói mais que qualquer dívida. Faltavam 15 dias. 15 dias para o banco tomar o sítio. O gerente tinha vindo pessoalmente na semana anterior de caminhonete branca, reluzente, levantando poeira na estrada. Desceu com uma pasta preta debaixo do braço e um sorriso que não chegava nos olhos. Dona Helena, a senhora sabe que eu torço pela senhora, disse ele parado na varanda, sem nem aceitar o copo de água que ofereci. Mas negócio é negócio. Se até o dia 15 não tiver os 320, vou ter que acionar o despejo. Ele falou despejo, olhando para casa, como quem olha para um barraco prestes a cair. Depois entrou na caminhonete e foi embora, deixando aquela nuvem de poeira vermelha suspensa no ar. Francisco viu tudo da janela. Não disse nada. Só apertou os lábios e voltou para o trabalho. Naquela noite, eles me chamaram para conversar. A gente sentou na cozinha, o lampião aceso. O vento lá fora soprava forte, anunciando chuva que teimava em não cair. Dona Helena! Começou Francisco com aquela voz grave e cansada. Eu e Maria, nós não podemos ficar aqui de graça enquanto a senhora perde tudo. Não é assim. Tentei cortar. É sim, disse Maria firme. E nós pensemos numa coisa. Ela puxou um caderninho velho de dentro do avental. Tinha anotações, contas, listas. Seu Francisco sabe fazer móvel. Banco, mesinha, banquinho. Ele sempre trabalhou com isso, e eu sei fazer pão. Bolo broa, coisa simples. Mas que vende? Francisco continuou. Se a senhora conseguir arranjar madeira, eu faço as peças. E se tiver farinha, Maria faz os pães. Nós vende na feira da cidade, junta o dinheiro. Não vai dar tudo, mas ajuda. Fiquei olhando para os dois. Eles tinham chegado ali sem nada mesmo. E agora estavam me oferecendo um plano, uma saída, quando eu mesma já tinha desistido. O madeira do galpão, falei devagar. Tem umas tábuas velhas? Serve. Francisco levantou. Foi até a janela e ficou olhando para o galpão abandonado lá no fundo. Aquele que o Carlos nunca terminou de reformar. Serve, disse ele. Serve sim. Os dias seguintes foram de trabalho duro. Francisco acordava junto comigo antes do sol. Pegava as ferramentas velhas, esse tipo do titis da Standerson. Serrote sem cabo, martelo enferrujado, formão cego, e passava o dia inteiro no galpão. O barulho da madeira sendo cortada, lixada, pregada, virou trilha sonora da casa. Maria amassava a massa do pão com aquelas mãos finas e trêmulas. Usava a farinha que eu tinha guardado. O fermento que pedia emprestado da Dona Lourdes, a vizinha mais próxima, 3 quilômetros de estrada adentro. Dona Lourdes me olhou com desconfiança quando pedi esses velhos aí. Tu conhece eles, Helena? Conheço o suficiente, respondi seca. Ela fez aquela cara de quem não acreditou. É de seis petitam. Mas me deu o fermento mesmo assim. Os pães assavam no forno a lenha. O cheiro subia pela chaminé torta e se espalhava pelo cerrado. Cheiro de farinha queimando, de crosta dourada, de coisa feita com pressa e esperança. Ajudava no que dava. Embrulhava os pães em papel pardo. Carregava os móveis pequenos. Banquinhos de 3 pernas, mesinhas baixas, um banco comprido que Francisco fez com capricho. Encaixando as peças sem prego, só na madeira mesmo. Em uma semana tínhamos mercadoria. Não era muito, mas era alguma coisa. A feira acontecia todo sábado na cidade vizinha, a 40 minutos de estrada de chão. Pedi a caminhonete emprestada para o seu Mário, que tinha um sítio perto da rodovia. Ele desconfiou também. Tu vai vender o quê, Helena? Pão e móvel. Ele riu.
Um riso curto, sem graça. Pão todo mundo vende. E móvel? Quem vai comprar móvel velho? Não respondi. Só peguei a chave e fui embora. Saímos de madrugada. Eu, Francisco e Maria. A caminhonete chacoalhava na estrada esburacada. A luz do farol iluminava o cerrado dos dois lados. Árvores retorcidas, capim seco, sombras que pareciam se mexer. Maria ia no meio, segurando uma sacola com os pães embrulhados. Francisco olhava pela janela calado. Eu dirigia com as mãos suadas no volante, tentando não pensar que aquilo podia dar errado. Chegamos cedo, a feira já estava montando. Barracas de lona colorida, gente gritando, cheiro de pastel fritando, música alta saindo de uma caixa de som rachada. Armamos nossa barraca no canto. Não tinha lona. Improvisamos com um pedaço de encerado velho. Colocamos os pães na frente, empilhados, os móveis atrás, encostados na caminhonete e esperamos. As primeiras horas foram devagar, muito devagar. Gente passava, olhava e seguia. Alguns paravam, pegavam o pão, apertavam e devolviam. Tá duro, tá caro. Tem outro ali mais barato. Francisco ficou em pé o tempo todo, mesmo com as pernas tremendo. Maria sorria para todo mundo, oferecia, explicava. Eu ficava ali de braços cruzados, tentando não desabar. Vendemos 3 pães, um banquinho, R$ 25 no total. O sol esquentava, o suor escorria, a esperança ia junto. Foi quando ele apareceu, um homem de terno azul marinho, bem passado, sapato preto brilhando. Ele destacava completamente da feira. Todo mundo ali de chinelo, bermuda, boné sujo. Ele vinha andando devagar, olhando as barracas, como se procurasse alguma coisa. Parou na nossa, olhou para os pães, para os móveis, e então olhou para o Francisco. O rosto dele mudou. Ele ficou pálido, a boca abriu, mas não saiu som. Os olhos arregalaram. Pai, a voz saiu fraca, quase um sussurro. Francisco virou e o mundo parou. Silêncio, silêncio absoluto. Pesado, sufocante. Nem o barulho da feira chegava mais. Era só aquele olhar, pai e filho, um de frente para o outro. Maria largou o pão que segurava. A mão dela subiu devagar até a boca. Ela tremia, tremia inteira. Daniel, disse Francisco e a voz dele saiu rouca, rachada. Você está vivo. Daniel deu um passo para trás. As mãos tremiam. Ele olhou em volta como se procurasse uma saída, mas não saiu. Pai, eu pensei que ele engoliu seco. Que vocês estavam mortos, completou Francisco. E agora a voz tinha uma dureza que eu nunca tinha ouvido antes. Era isso que você queria. Daniel baixou a cabeça. Maria se aproximou devagar, os olhos cheios de água, mas sem chorar. Por quê, meu filho? Perguntou ela. E cada palavra era uma facada. Por que você fez isso? Ele respirou fundo, levantou a cabeça e contou. A história saiu em pedaços, frases quebradas, voz embargada. Daniel era o filho mais novo, o único que não tinha concordado. Os outros 2, Paulo e Sandra, tinham planejado tudo. A fazenda da família valia muito. Mais de 300 hectares. Casa-sede, água própria, escritura limpa. Mas estava no nome dos pais, e eles não queriam esperar a herança. Falsificaram documentos, forjaram procurações, expulsaram os pais da própria terra. Francisco e Maria foram parar num casebre alugado na periferia da cidade. Sem dinheiro, sem nada. Os filhos cortaram contato. Disseram que eles eram um peso, que já tinham vivido demais. Daniel tentou denunciar. Foi ameaçado, perdeu o emprego. A mulher saiu de casa. Ele ficou sozinho, sem provas suficientes, sem força para lutar, até que desistiu. E os pais sumiram. Eu procurei vocês, disse Daniel. E agora ele chorava aberto. Procurei por meses. Ninguém sabia onde vocês estavam. Eu pensei que Francisco ficou em silêncio. Maria também. Foi Daniel quem quebrou o silêncio. Eu tenho provas agora, disse ele, puxando um envelope do bolso interno do paletó. Documentos, gravações, tudo. Consegui com um advogado. A fazenda é de vocês. Sempre foi... E os outros 2 vão responder. Ele estendeu o envelope para Francisco. Francisco não pegou. Ele olhou para o filho, um olhar longo, pesado, cheio de coisas que não dava para dizer.
E você acha que papel resolve, Daniel? Acha que fazenda apaga o que vocês fizeram? Daniel abaixou o braço. Não, pai, não apaga. Nada apaga. Mas é o que eu posso fazer. É o que eu devo fazer. Maria deu um passo, pegou o envelope. Abriu, leu devagar, com os olhos vermelhos, e então olhou para mim. Dona Helena, disse ela, a voz trêmula. A senhora precisa ver isso. Voltamos para o sítio em silêncio. Daniel veio atrás no carro, dele um sedã preto que levantava. Menos poeira que a caminhonete velha. Francisco ia do meu lado, olhando pela janela, sem dizer nada. Maria segurava o envelope no colo, apertado contra o peito, como se fosse escapar. Eu ainda estava tentando entender. Aqueles dois velhos que eu tinha acolhido, que dormiam no chão da minha sala, que comiam sopa e agradeciam por migalhas, eram donos de uma fazenda de verdade, com escrituras e com valor, e tinham sido roubados pelos próprios filhos. A raiva subiu em mim, não por eles terem mentido. Eles não mentiram, só não contaram. A raiva era por saber que gente faz isso, que filho abandona pai, que sangue do sangue arranca tudo e deixa o resto morrer na beira da estrada. Quando chegamos, o sol já estava descendo. O cerrado ficava dourado naquela hora, com a luz batendo de lado, fazendo sombra comprida. Estacionei a caminhonete perto do portão. Daniel parou atrás. Entramos todos juntos. A casa estava do jeito que deixamos. Lampião apagado na mesa, cheiro de lenha fria no fogão. Acendi o lampião. A luz amarela encheu a cozinha. Daniel ficou parado na porta, como se pedisse licença para entrar na própria história. Senta, disse Francisco apontando a cadeira. Ele sentou, tirou o paletó, dobrou com cuidado, botou no encosto. Parecia menor sem o terno, parecia cansado. Maria abriu o envelope em cima da mesa, espalhou os papéis, tinha de tudo. Cópias de escrituras, procurações falsas com assinaturas claramente forjadas, extratos bancários, mostrando transferências irregulares, prints de conversas entre Paulo e Sandra, combinando os detalhes. E tinha mais. Tinha a avaliação da fazenda. 3.200.000 reais. Fiquei olhando aquele número 3,2. Milhões em letras. Garrafais carimbadas oficiais. Olhei para o cobertor velho que Maria tinha lavado e deixado secando no varal. Olhei para as mãos de Francisco, calejadas, sujas de graxa e terra. Olhei para os dois, sentados ali na minha cozinha pobre, comendo pão amanhecido, dormindo no chão, e não fazia sentido. Dona Helena, disse Daniel, olhando para mim. Eu sei que a senhora não tem nada a ver com isso. Mas eu preciso que a senhora entenda. Meus pais, eles não têm mais ninguém. Só eu falhei. Você não falhou, Daniel, disse Maria, a voz baixa. Você foi o único que tentou. Tentei pouco. Ele abaixou a cabeça. Desisti rápido demais. Francisco respirou fundo. Juntou os papéis devagar e empurrou de volta para dentro do envelope. O que você quer que nós faça? Daniel levantou os olhos. Quero que vocês voltem. Que tomem de volta o que é de vocês e que os outros dois paguem na justiça. E depois, perguntou Francisco, depois que nós voltarmos, o que nós vamos fazer numa fazenda vazia? Olhar para o teto e lembrar de quando tinha filho que prestava? O silêncio caiu pesado. Foi Maria quem falou. Eu não quero vingança, Daniel. Nem seu pai quer. Nós só queria. Ela parou, engoliu seco. Nós só queria não ter sido jogado fora. Daniel chorou, dessa vez sem segurar. Chorou feito criança, com soluço preso, ombro tremendo. E Maria levantou devagar. Foi até ele e pôs a mão na cabeça do filho. Foi só isso, a mão na cabeça, mas era tudo. Se você está gostando dessa história, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós postamos um vídeo todos os dias. E deixa eu curtir no vídeo. Conta nos comentários de onde você é e que horas você nos ouve. Isso nos ajuda muito. Daniel dormiu no carro naquela noite. Disse que não conseguia entrar na casa, que não merecia ser ama nem teto. Francisco tentou insistir, mas ele recusou. Eu, Maria e Francisco ficamos na varanda. O lampião entre nós, o cerrado cantando, a noite fresca, sem lua,
cheia de estrelas. Dona Helena, disse Francisco depois de um tempo comprido de silêncio. A senhora salvou nós. Eu só abri o portão, respondi. Não disse Maria. A senhora fez mais que isso. A senhora dividiu o que não tinha. Quando todo mundo virou as costas, a senhora ficou, não soube o que dizer. Fiquei mexendo na barra da camisa, olhando para o chão de cimento rachado. E agora? Perguntei. Vocês vão voltar para a fazenda? Francisco e Maria se entreolharam. Nós pensamos nisso o dia inteiro, disse Francisco, e chegamos numa conclusão. Ele puxou o envelope, tirou a avaliação da fazenda e botou na minha frente. Nós vamos voltar. Vamos tomar o que é nosso, mas não para viver que nem antes. Vamos fazer diferente. Diferente como Maria pegou minha mão. A mão dela era fria, trêmula, mas firme. Vamos transformar aquele lugar num lar de verdade para gente como nós, gente que foi abandonada, gente que não tem mais ninguém. Francisco continuou. Um lugar de acolhida para idoso que precisa, comida, com cama, com respeito, porque nós sabe o que é não ter nada disso. Fiquei olhando para os dois. O lampião dançava, a luz batia no rosto deles e eu via pela primeira vez. Via de verdade a força que ainda tinha ali. Não era a força de corpo, era a força de quem sobreviveu ao pior e decidiu que o pior não ia vencer. E a senhora? Disse Maria, apertando minha mão. Vem com nós. Minha voz saiu fina. A senhora é nossa filha agora, disse Francisco. Filha de coração. A única que ficou quando todo mundo foi embora. Senti o peito apertar. A garganta fechou. Os olhos arderam. Mas e o sítio? Perguntei, olhando em volta. E a dívida? Francisco sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas real. Nós paga e, se a senhora quiser, vende ou aluga. Mas a senhora não fica aqui sozinha nunca mais. Chorei. Chorei ali mesmo, na frente dos dois. Sem vergonha, sem segurar. Chorei pelo Carlos, pela mãe, pela solidão, pelo medo. Pelos 3 anos tentando aguentar um peso que não cabia mais em mim. E Maria me abraçou. Aquele abraço de velha, cheirando a sabão de coco e suor, apertado, quente. De verdade. Tá tudo bem, filha? Ela sussurrou no meu ouvido. Você não tá mais sozinha. Os dias seguintes foram de movimento. Daniel trouxe advogados, homens de terno com pasta preta papelada em ordem. Eles sentaram na minha cozinha pequena, abriram documentos, confirmaram tudo. A fazenda era de Francisco e Maria. Sempre foi. As procurações eram falsas. Paulo e Sandra tinham cometido crime. A polícia foi acionada. Mandados expedidos. Enquanto isso, o gerente do banco apareceu de novo. Mas dessa vez eu não estava sozinha. Francisco me acompanhou até a agência. Levamos o dinheiro, não os 320, mas o valor total da dívida, com juros, multa, tudo. Dinheiro que Daniel tinha adiantado até a documentação da fazenda ser resolvida. O gerente ficou sem graça. Recebeu, carimbou, assinou, devolveu a escritura do sítio. Parabéns, dona Helena, disse ele com aquele sorriso falso. A senhora conseguiu? Não respondi. Só peguei o papel, dobrei, guardei na bolsa e saí. Lá fora, sentada no banco da praça, olhei para a escritura. Meu nome? O nome do Carlos, o pedaço de chão que quase me engoliu. Francisco sentou do meu lado. Você vai vender? Não sei, respondi. Talvez alugue ou deixe para os filhos que eu nunca tive. Ele riu. Um riso baixo, rouco. Você tem filho agora? Nós olhei para ele. Aquele velho, curvado de barba branca e mãos trêmulas que tinha chegado na minha porta pedindo um canto. E agora era família. Tem razão, disse. Tenho, sim. 3 semanas depois, os papéis saíram. A fazenda voltou oficialmente para o nome de Francisco e Maria. Paulo e Sandra foram indiciados. Responderiam por estelionato, falsificação de documento e abandono de incapaz. Daniel assumiu a defesa dos pais como testemunha principal. Fomos visitar a fazenda. Fica a 2 horas daqui, numa região de cerrado mais fechado, com morros baixos e riachos perenes. A entrada é larga, com porteira de madeira trabalhada e um letreiro antigo. Fazenda Refúgio. Refúgio. O nome ficou na minha cabeça. A casa-sede era grande.
2 andares, varanda ampla, janelas altas, mas estava abandonada. Mato crescendo no quintal, vidro quebrado, telha solta. O tempo tinha passado ali sem dó. Maria entrou devagar. Foi até a sala, parou na frente de uma parede vazia, onde antes devia ter um quadro. E que era a foto de casamento, disse ela, tocando a parede 50 anos atrás. Francisco ficou na porta. Não entrou. Tem muita dor aqui dentro, disse ele, mas também tem lembrança boa. E nós vamos trazer ela de volta. Voltamos para o sítio naquela noite. No caminho, Maria me contou o plano. Iam reformar a fazenda, montar quartos, contratar gente de confiança e receber idosos que não tinham para onde ir, sem cobrar, só acolher. E, disse Maria virando para mim, vai ser a administradora, a responsável, a dona da casa. Eu não sei fazer isso, respondi. Nós também não sabia sobreviver abandonado, disse Francisco, mas sobrevivemos porque tinha alguém que abriu a porta. Fiquei calada. Olhando pela janela, o cerrado passava rápido. A estrada de chão sumia na escuridão. E pela primeira vez em 3 anos, senti que tinha futuro. A reforma começou 2 semanas depois. Daniel contratou uma equipe pequena. Pedreiros, carpinteiros, eletricistas, gente da região mesmo, que precisava de trabalho e não fazia pergunta demais. A Fazenda Refúgio acordou do abandono com barulho de marreta. Cheiro de cimento fresco e poeira subindo. Eu ia todo dia. Saía cedo do sítio com Francisco e Maria e passava o dia inteiro lá. Ajudava no que dava. Limpava a janela, varria entulho, organizava material. À noite voltava exausta, mas com uma sensação estranha no peito. Não era só cansaço, era propósito. Fazia tempo que eu não sentia isso. A casa-sede tinha 8 quartos, todos grandes, com janela alta e piso de taco velho, que depois de lixado brilhava feito espelho. Maria escolheu as cores das paredes: branco, bege, azul claro, cores suaves que não cansavam a vista. Francisco supervisionava os reparos estruturais: troca de telha, conserto de viga, reforço nas escadas. Eu cuidava das plantas. Tinha um jardim na frente da casa. Ou melhor, tinha tido. Agora era só mato seco, pedra solta e terra rachada. Mas dava para ver que tinha sido bonito. Canteiros de pedra, um caminho de tijolo, uma fonte no meio seca, coberta de musgo. Comecei a limpar. Arranquei o mato, juntei as pedras, molhei a terra, plantei o que consegui. Mudas de rosa, manjericão, alecrim, hortelã, coisas simples que crescem fácil e cheiram bem. A fonte limpei por último. Era funda, mais funda do que parecia. Quando tirei o musgo e a sujeira, vi que tinha uma tampa de concreto embaixo, rachada no meio. Parecia antiga, muito antiga. Dona Helena, não mexe nisso não, disse seu Valdomiro, um dos pedreiros. Ele estava passando com a carriola cheia de entulho e parou quando me viu agachada ali. Por quê? Ele olhou em volta como se checasse se alguém estava ouvindo. Esse poço aí dizem que é fechado faz tempo, desde antes dos patrões virem embora. Fechado por quê? Seu Valdomiro coçou a cabeça desconfortável. Não sei bem, mas o povo daqui não gosta de falar. Dizem que tem coisa enterrada. Que tipo de coisa? Ele deu de ombros. Coisa que é melhor deixar quieta. E foi embora, deixando a frase pendurada no ar. Fiquei olhando para a tampa rachada. O vento bateu, trazendo o cheiro de terra molhada. Nuvem de chuva se formava no horizonte. Ia cair tempestade. Não mexi na tampa naquele dia, mas a história do poço não saiu da minha cabeça. À noite, na cozinha do sítio, perguntei para Francisco e Maria se eles sabiam de alguma coisa. Francisco franziu a testa. Poço? Que poço? Aquele da fonte na frente da casa. Maria parou de lavar a louça, ficou de costas. Mas eu vi que ela tinha ficado tensa. Nós nunca usemos aquele poço, disse ela devagar. Quando nós comprou a fazenda, ele já estava fechado. O antigo dono disse para não abrir, que era perigoso. Perigoso como? Fundo demais. Podia desabar essas coisas. Ela voltou a lavar a louça, mas a mão tremia. Francisco desviou o olhar. Percebi que tinha algo que eles não estavam falando, mas não insistia ainda.
3 dias depois, a chuva caiu. Foi uma daquelas chuvas pesadas do cerrado, que vem, de repente, despeja o céu inteiro e vai embora. Eu estava na fazenda quando começou. Corri para dentro da casa encharcada, enquanto os pedreiros largavam tudo e se abrigavam também. O vento batia forte. Arrancava telha solta, derrubava galho. A chuva tamborilava no telhado, ensurdecedora. Foi quando ouvi o estrondo, um barulho seco, profundo, vindo do jardim. Corri até a janela. Lá fora, através da cortina de chuva, dava para ver a fonte. A tampa de concreto tinha rachado de vez e afundado. Meu coração disparou. Dona Helena, não vai lá não, gritou seu Valdomiro, segurando meu braço, mas eu já tinha saído. A chuva caía grossa, fria, encharcando tudo em segundos. Cheguei até a fonte. A tampa tinha cedido e despencado para dentro. Agora, onde antes tinha concreto, tinha um buraco negro aberto profundo e um cheiro ruim, de terra velha, de coisa fechada, de umidade antiga. Me abaixei na beirada, segurando a pedra para não escorregar. Olhei para dentro. Não dava para ver o fundo, só a escuridão. Mas dava para ouvir. Água pingando, eco e algo mais. Um farfalhar, como se tivesse pano se mexendo. Dona Helena Daniel apareceu correndo também encharcado. Sai daí! Ele me puxou para trás. A chuva continuava caindo. Ficamos ali parados, olhando para o buraco aberto. O que tem lá dentro? Perguntei. A voz sumindo no barulho da chuva. Não sei, disse Daniel, mas vou descobrir. No dia seguinte, o céu amanheceu limpo, aquele azul lavado que vem depois da tempestade. O jardim estava alagado, cheio de poça, galho caído. Daniel trouxe corda, lanterna e 2 homens da cidade, bombeiros aposentados que ele conhecia. Eles montaram um sistema de rapel improvisado e desceram. Eu, Francisco, Maria e os pedreiros ficamos em volta esperando. A descida demorou. Quando o primeiro homem voltou, o rosto dele estava branco. Tem coisa lá embaixo, disse ele, respirando pesado. Muita coisa. Daniel desceu em seguida. Ficou lá dentro quase meia hora. Quando subiu, trazia uma caixa de metal enferrujada, lacrada com arame. Colocou a caixa no chão. Todos se aproximaram. Abre, disse Francisco, a voz rouca. Daniel cortou o arame com alicate. A tampa estava grudada. Precisou de força para soltar. Quando abriu, o cheiro de mofo subiu forte. Dentro tinha documentos, muitos documentos, escrituras, certidões, contratos. Todos antigos, alguns datados de mais de 50 anos atrás. E tinha mais fotos de crianças. Crianças de rua, sujas, magras, olhando para a câmera com olhos vazios. No verso de cada foto, um nome e uma data. Meu Deus! Sussurrou Maria, levando a mão à boca. Daniel pegou um dos documentos. Leu em voz alta. Termo de adoção irregular. 1978. Menor entregue mediante pagamento. Silêncio. Isso aqui? Daniel olhou em volta procurando palavras. Isso aqui é prova de tráfico de crianças. O mundo parou. Francisco sentou no chão pesado. Maria começou a chorar baixinho. Nós não sabia, disse Francisco, a voz partida. Quando nós comprou essa terra, era só terra. Não sabia que tinha isso embaixo. Olhei para as fotos, dezenas delas. Crianças desaparecidas, crianças vendidas, crianças que viraram nada. E debaixo de tudo, no fundo da caixa, tinha uma lista de nomes. Nomes de famílias ricas, políticos, empresários, compradores. Daniel pegou a lista com as mãos tremendo. Isso aqui precisa ir para a polícia agora. A polícia chegou no fim da tarde. 4 viaturas, delegado, investigadores, peritos isolaram a área, fotografaram tudo, recolheram as caixas. Tinha mais 2 lá embaixo. Descobriram depois. Francisco e Maria deram depoimento. Explicaram que não sabiam de nada, que tinham comprado a fazenda há décadas de um homem que morreu pouco depois, que nunca tinham mexido no poço porque foram orientados a não mexer. O delegado, um homem de meia idade, com olhar cansado, ouviu tudo e assentiu. Vocês não são suspeitos, disse ele, mas essa terra tem história pesada e essa história vai vir à tona. Ele olhou para mim. A senhora mora aqui? Vou morar, respondi. Vamos transformar isso num lar de acolhida. Ele deu um sorriso triste.
Então a senhora vai precisar de força. Porque quando essa notícia vazar, vai vir gente, imprensa, curiosos, gente querendo respostas. E ele estava certo. A notícia saiu 3 dias depois. Fazenda em Minas Gerais escondia esquema de tráfico de crianças nos anos 70 e 80. Repórteres bateram no portão. Câmeras, microfones, perguntas aos gritos. Francisco não quis falar. Maria trancou-se no quarto. Daniel deu uma entrevista curta, explicando que os atuais donos não tinham envolvimento, que eram vítimas também. Eu fiquei na varanda olhando aquele circo e pensei, essa terra tem dor demais. Dor enterrada e dor que ninguém quis ver. Mas também pensei, e se a gente transformar essa dor em outra coisa? E se a gente fizer dessa terra um lugar de cura, não de esquecimento? Naquela noite, sentei com Francisco e Maria. Vocês ainda querem fazer o lar de acolhida? Perguntei. Eles se entreolharam. Mais do que antes, disse Maria. Porque agora a gente sabe que essa terra precisa de vida nova, vida de verdade. Francisco assentiu. Nós não pode apagar o que aconteceu, mas nós pode honrar quem sofreu. Dando abrigo para quem precisa, mostrando que o fim não precisa ser abandono. E foi isso que decidimos. A Fazenda Refúgio continuaria, mas com uma placa nova no portão. Em memória das crianças perdidas, aqui ninguém será esquecido. 6 meses depois, a Fazenda Refúgio abriu as portas. Não foi fácil chegar até ali. Teve burocracia, teve fiscalização, teve gente dizendo que não ia dar certo. Que uma fazenda com aquela história nunca ia servir de lar para ninguém. Que a terra estava amaldiçoada. Mas a gente insistiu, reformamos tudo. Os 8 quartos ficaram prontos. Cama boa, colchão novo, janela que abria de verdade. Montamos uma cozinha grande, com fogão industrial, geladeira doada por uma ONG da capital. Francisco construiu uma mesa comprida de madeira de lei. Onde cabia todo mundo junto. Maria bordou toalhas com flores pequenas, delicadas, do jeito que ela gostava. Eu plantei mais no jardim. Rosas, girassóis, jasmins. A fonte virou um jardim de pedras com plantas que não precisavam de muita água. Onde antes tinha o buraco negro, agora tinha vida verde crescendo. E no lugar da tampa de concreto, colocamos uma placa de bronze. Aqui jazem memórias de vidas interrompidas. Que a terra que guardou dor agora guarde refúgio. Foi ideia de Daniel. Ele tinha mudado. Cortou o cabelo, deixou a barba crescer um pouco, voltou a sorrir, passou a ir na fazenda todo o fim de semana. Trazia doações, roupa, remédio, comida. Trazia também notícias dos irmãos. Paulo e Sandra tinham sido condenados, não iam para a cadeia. A idade avançada e a ficha limpa atenuaram a pena, mas perderam tudo. A vergonha pública foi maior que qualquer sentença. Sumiram. Ninguém sabia para onde. Francisco nunca perguntou por eles. Maria também não. Tinha dores que não precisavam de resposta, só de silêncio. O primeiro morador chegou numa manhã de agosto. Dona Teresa, 83 anos. Cabelo branco, fino como algodão. Costas curvadas, mãos inchadas de artrose. Ela tinha sido encontrada morando sozinha num barraco de lona na periferia de Uberlândia. A assistente social que trouxe ela disse que a família tinha sumido. Me sento Jesus que ela passava dias sem comer. Dona Teresa entrou devagar, apoiada numa bengala torta. Olhou em volta com aqueles olhos pequenos, quase sumidos nas rugas. Aqui é para mim, perguntou a voz trêmula. É sim, Dona Teresa, disse Maria, segurando a mão dela. Aqui é seu lar agora. Dona Teresa chorou. Chorou ali mesmo de pé no meio da sala, segurando a bengala com uma mão e a mão de Maria com a outra. Eu pensei que ia morrer sozinha, disse ela entre soluços. Pensei que ninguém ia se importar. Aqui todo mundo importa, disse Francisco do outro lado da sala. Todo mundo mostrei o quarto dela. Era o menor, mas tinha janela que dava para o jardim. Coloquei flores frescas no criado mudo, lençol cheirando a sabão. Um cobertor novo, macio, sem manchas. Quando Dona Teresa viu o cobertor, parou. Passou a mão nele devagar, sentindo a textura. Faz tempo que eu não durmo com cobertor de verdade.
disse ela, olhando para mim. Faz tempo que eu não durmo com dignidade. Saí do quarto antes que ela me visse chorar. Depois de Dona Teresa, vieram outros. Seu Benedito, ex-ferroviário, que tinha perdido a casa num incêndio e passava as noites debaixo da ponte. Dona Ivone, costureira aposentada, que tinha sido despejada depois que a pensão atrasou. Seu Sebastião, lavrador a vida toda, cujos filhos migraram para o sul e nunca mais deram notícia. Dona Célia, professora primária, que vivia de favor em casa de sobrinha, que não queria ela ali. Um por um foram chegando e um por um foram encontrando o lugar. Francisco ensinou seu Benedito a consertar móveis. Os dois passavam as tardes no galpão, serrando, lixando, montando bancos e mesinhas que depois a gente vendia na feira. Maria e Dona Ivone faziam os pães juntas. Dona Ivone tinha a mão boa para a massa. Dizia que era de amassar pano a vida toda. Os pães cresciam altos, dourados, e o cheiro enchia a casa toda. Seu Sebastião cuidava da horta. Plantou couve, alface, tomate, cebolinha. Dizia que conversar com a terra fazia bem para a alma, que terra não abandona ninguém. Dona Célia dava aulas de leitura para os outros. Muitos ali não sabiam ler direito. Ela sentava com eles na varanda à tarde e ia soletrando devagar, com paciência infinita. E eu cuidava de tudo e de todos. Acordava cedo, preparava café, organizava a cozinha. Durante o dia resolvia problema, conversava, ouvia. À noite, sentava na varanda com quem quisesse companhia. E a gente ficava ali só olhando o cerrado escurecer. Era cansativo. Tinha dia que eu caía na cama exausta, sem força nem para tirar a roupa. Mas era bom. Era bom de um jeito que eu não sabia explicar. Como se cada pessoa que chegava ali preenchesse um vazio que eu nem sabia que existia em mim. Teve um dia que a repórter voltou. Era a mesma que tinha vindo quando a notícia do tráfico de crianças estourou. Ela bateu no portão com câmera e microfone, pedindo entrevista. Francisco não quis. Maria também não. Mas eu aceitei. Sentamos na varanda. Ela ligou a câmera e começou a perguntar. Dona Helena, como é viver numa terra com uma história tão pesada? Respirei fundo. É difícil. Toda vez que eu olho para o jardim, eu lembro do que tinha enterrado ali. Lembro das crianças, das vidas roubadas. E dói, ela assentiu. E por que continuar? Por que não vender e recomeçar em outro lugar? Olhei para dentro da casa. Dava para ver Dona Teresa sentada na cadeira de balanço tricotando. Seu Benedito passava com uma mesinha nova debaixo do braço. Maria ria na cozinha, ensinando Dona Ivone a fazer pão doce. Por quê? Respondi, voltando o olhar para a câmera. Essa terra precisa de vida nova. Não adianta fugir da dor. A dor está em todo lugar. Mas a gente pode escolher o que fazer com ela. Pode deixar ela apodrecer. Ou pode transformar ela em outra coisa. Em quê? Em acolhida, em amor, em segunda chance. A repórter desligou a câmera. Ficou me olhando. Isso é bonito, disse ela baixo. De verdade? Não respondi. Só dei de ombros, porque não era sobre ser bonito, era sobre ser necessário. O tempo foi passando, o lar ficou cheio, os 8 quartos ocupados, a mesa comprida, sempre cheia, o jardim florido, a horta verde. Daniel conseguiu uma parceria com a prefeitura. Agora, a fazenda recebia uma ajuda mensal para a manutenção. Não era muito, mas cobria o básico. Doações começaram a chegar. Gente da cidade, de fora, de longe, mandavam roupas e cobertores, dinheiro. Um empresário de Belo Horizonte mandou uma van adaptada para levar os moradores no médico quando precisasse. A Fazenda Refúgio virou notícia boa e as pessoas precisavam de notícia boa. Foi numa noite de dezembro, quase no Natal que aconteceu. Eu estava na cozinha lavando a louça da janta quando ouvi o portão ranger. Olhei pela janela. Tinha alguém ali parado, uma figura pequena, curvada. Sequei as mãos no pano e fui até a porta. Era uma mulher muito velha, mais velha que Maria. Até. Ela segurava um saco de pano nas mãos, igual ao que Maria e Francisco tinham trazido. Moça, a voz dela era fraca, quase sumindo. Dizem que aqui acolhe gente. Meu peito apertou. Disse sim. Respondi abrindo o portão. Ela entrou devagar. Olhou em volta para o jardim iluminado pela luz da varanda, para as janelas acesas, para o som de vozes lá dentro.
Eu não tenho nada, disse ela. Só isso aqui, mostrou o saco. Dentro tinha um cobertor velho. Segurei a mão dela, fria, trêmula. Aqui, disse eu com a voz firme. Ninguém precisa ter nada, só precisa estar vivo e querer ficar. Ela chorou. E eu também, porque naquele momento entendi tudo. Entendi porque Francisco e Maria tinham batido no meu portão, por eu tinha aberto, por a gente tinha insistido mesmo quando tudo parecia impossível. Não era sobre fazenda, não era sobre dinheiro, não era nem sobre justiça. Era sobre uma coisa simples. Simples e gigante ao mesmo tempo. Era sobre não deixar ninguém morrer sozinho. Hoje, quando olho para trás, ainda não acredito direito. Tem dias que eu levanto cedo. Vejo todo mundo sentado à mesa comendo pão quente e tomando café e penso: como foi que eu cheguei aqui? 3 anos atrás, eu estava sozinha, contando moeda, esperando o banco tomar o sítio, esperando a vida acabar, sem ter vivido direito. E agora? Agora eu tenho família. Família que não veio do sangue. Veio da escolha, da porta aberta, do cobertor dividido. Francisco e Maria continuam aqui. Mais lentos, mais cansados, mas aqui. Francisco ainda conserta móveis. Maria ainda faz pão e toda noite a gente senta na varanda. Os 3. E fica ali só sentindo o vento, ouvindo o cerrado, agradecendo. Daniel vem todo domingo. Traz os netos agora. 2 meninos pequenos que correm pelo jardim e chamam Francisco e Maria de vovô e vovó. A dor do abandono não sumiu, mas foi dividida. E dividida, ela pesa menos. Os moradores vão e vêm. Alguns melhoram e voltam para a família. Outros ficam até o fim. E quando o fim chega, a gente enterra no cemitério da cidade com flores frescas e nome gravado na cruz. Porque aqui ninguém é esquecido. E aquele cobertor velho está guardado, lavado, costurado, dobrado com cuidado. Fica num baú na sala, junto com a carta dos filhos que Maria guarda até hoje. É uma lembrança. Lembrança de que a gente não escolhe de onde vem, não escolhe o que perde, mas escolhe o que faz depois. Tem noites que eu saio na varanda sozinha, quando todo mundo já dormiu, olho para o jardim, para o lugar onde tinha o poço, onde a terra guardava segredos. E penso nas crianças, nas que foram roubadas, nas que nunca tiveram chance. Penso se elas sabem, se de algum jeito, lá de onde estiverem, elas veem que a terra delas agora abriga gente, que o lugar da dor virou lugar de vida. Gosto de acreditar que sim. Gosto de acreditar que cada risada que ecoa aqui, cada pão que sai do forno, cada cobertor novo que cobre alguém que estava com frio, é uma forma de justiça. Não a justiça dos tribunais, a justiça do coração. E o meu sítio aluguei para uma família jovem com 3 filhos pequenos. Eles cuidam da terra, plantam, colhem, vivem. De vez em quando eu volto, sento na varanda, olho para o horizonte e agradeço. Agradeço por ter aberto o portão naquela noite. Por ter dividido a sopa rala. Por ter acreditado que valia a pena arriscar o pouco que eu tinha, porque no fim descobri uma coisa. A gente nunca tem pouco quando tem disposição para dividir. E a maior riqueza não está na terra. Não está no banco, não está em papel nenhum. Está na mesa cheia, no abraço apertado, no bom dia falado com carinho, na certeza de que quando a noite cair, ninguém vai estar sozinho. Hoje é véspera de Natal, a casa está enfeitada. Maria fez uma árvore de galhos secos decorada com laços de pano. Francisco talhou um presépio pequeno com figuras tortas, cheias de amor. À noite vamos cear todos juntos. Pão, arroz, feijão, frango assado. Nada luxuoso, mas feito com carinho. E depois da ceia, como sempre fazemos, vamos sentar na varanda. Todos os 12 moradores, eu, Francisco, Maria, Daniel e os netos. Vamos acender velas. Uma para cada vida que passou por aqui. Uma para cada vida que ainda vai passar. E vamos ficar ali em silêncio, só ouvindo o cerrado cantar. Porque aqui nesse pedaço de chão que já guardou tanta dor, a gente aprendeu uma coisa. A porta que se abre por compaixão nunca se fecha por falta. E o coração que acolhe no escuro nunca fica sozinho na luz. Fim, esta é a história de Helena, de Francisco e Maria.
de Daniel, de Dona Teresa, seu Benedito e todos os outros. É uma história simples, de gente simples, mas é uma história de verdade. Porque no fundo do Brasil, onde a poeira vermelha sobe e o vento balança o capim, ainda existem portões que se abrem, ainda existem mãos que se estendem, ainda existe gente que escolhe ficar quando todo mundo vai embora, e essa gente, mesmo sem saber, muda o mundo, um cobertor de cada vez. Se você chegou até aqui, muito obrigado por ter ouvido essa história completa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós postamos um vídeo todos os dias com histórias reais que tocam o coração. Deixa eu curtir se essa história te emocionou. E conta nos comentários de onde você é e que horas você nos ouve. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima história.